Boa tarde a todos, bem-vindo ao meu canal do Análise Tática, voltando aqui para o especial da Copa do Mundo. Aqui a gente vai falar tudo sobre a seleção brasileira, fazendo primeiramente análise do primeiro jogo e também algumas correções para o próximo jogo. Então, começando pelo empate amargo, né, de 1-1 do Brasil e Marrocos. Eu acho que foi o consenso de que a seleção brasileira não jogou bem, especialmente nos primeiros 30 minutos foram assombrosos, foram tenebrosos. Então, o Brasil, que é uma seleção pentacampeã, sofreu toda aquela pressão, com todo respeito à seleção marroquina, mas aquilo não era para acontecer. Então, o Brasil mostrou muitas dificuldades e muitas coisas para serem corrigidas, né? A primeira a gente vai falar sobre a escalação, né? A seleção começou com Alisson, Ibáñez, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, meio campo Casemiro, Lucas Paquetá, Bruno Guimarães, do lado esquerdo com Vini Júnior, Rafinha e Igor Thiago no meio. Então, eu acho que o primeiro acerto, de poucos que teve, foi que o Ancelotti começou com o 4-3-3 e não mais o 4-2-4, que era uma escalação muito ofensiva. Mas as peças que estiveram lá não foram bem. A gente viu muito a seleção muito nervosa nos primeiros minutos, né, nos primeiros 30 minutos, foi onde teve a maior pressão do time marroquino, especialmente pelo lado esquerdo da seleção brasileira, que é o lado direito da seleção marroquina, junto com seus melhores jogadores, que era o Hakimi e o Brahim. Então, mas nosso meio campo estava totalmente perdido, né? A gente não conseguiu tocar passes, quando a bola passava da zaga para o meio campo, a gente perdia, ou errava o passe ou perdia a bola. Então foi algo grotesco, né? Principalmente a gente fala muito do Casemiro e do Lucas Paquetá, que realmente não jogaram bem. Então, creio que depois que o time tomou o gol, ainda bem que o Brasil, numa jogada muito boa do Vini Júnior, né? Uma jogada individual, conseguiu empatar. Mas no meio do intervalo, acho que o Ancelotti fez a escolha certa de tirar o Ibáñez, que realmente estava muito mal. Ele não é um lateral direito, ele foi improvisado, fez uma tentativa, mas não deu certo. Então foi bom já ter sacado e colocado o Danilo. E também ter tirado o Casemiro para a colocada do Fabinho. A gente não sabe se foi realmente por alguma lesão ou por rendimento mesmo. Mas uma coisa que me preocupa bastante foi mesmo a atuação do Casemiro, que ele recém saiu do Manchester United, então ele jogava numa competição que é conhecida por muita pegada, de ser muito difícil, que é o campeonato inglês, a Premier League, e o rendimento dele foi muito abaixo nessa estreia. Então foi um outro acerto, porque o Fabio entrou bem, acho que deu muito mais tranquilidade para o time. Mas mesmo assim, com essas duas mudanças, a seleção não jogou bem, né? Continuou no 4-3-3. Até que depois outro que também não foi bem foi o Igor Thiago. Com todo respeito, eu acho que ele não deveria ser o titular da seleção. Ele é aquele jogador para entrar no segundo tempo. Então deveria ser o Matheus Cunha que entrou no lugar dele. Isso já a partir dos 20 minutos. Ele com o Luiz Henrique, que também eu acho que não jogou muito bem, mas pelo menos tentou alguma coisa, né? Então, outro que eu vi que foi muito criticado foi o Rafinha. Ele é um jogador muito importante no Barcelona, que é um dos principais clubes europeu. E realmente ele não foi bem, e também ele estava fora da posição dele. Então é uma coisa que o Ancelotti tem que ver se dá para encaixar mais ele para o meio, para a esquerda, que é onde que o Vini joga, que é nosso principal jogador, ou realmente sacar ele, né? Porque todo mundo sabe que Copa do Mundo é tiro curto. Antes eram 7 jogos, agora são 8, então não tem muita margem de erro para o técnico ficar dando tempo para um jogador que não está rendendo, porque qualquer erro pode ser fatal, pode custar uma eliminação da seleção, né? Então, creio que Ibáñez, acho que ficou muito claro, né, que o Danilo deve assumir essa vaga da lateral direita. No meio campo, é, sinceramente, eu acho que pro jogo do Haiti, o Casemiro e o Paquetá têm uma segunda chance. Porque eles são poucas opções que a gente tem no meio campo, né? Que a gente pode falar, nossa,
colocando esse vai dar certo. Então, no máximo seria o Fabinho com o Casemiro, mas acho que o Casemiro ainda tem essa credibilidade, acho que ele tem futebol. Talvez seja um pouco da pressão do primeiro jogo, que ele sentiu, mas eu acho que ele tem futebol para ser titular, mas se realmente não der, eu acho que o tempo dele são 45 minutos do próximo jogo. Se realmente não der, tem que tirar e sacar e colocar o Fabinho. Então, o Danilo Santos, acho que ele entrou no final do jogo, né? Então não deu muito tempo para ver o futebol dele. Ele até teve uma chance, ele chutou pro gol, né? Que o goleiro defendeu, e fora isso, nada mais. Mas acho que pro calibre de Copa do Mundo e pela inexperiência dele nesse tipo de competição, acho meio arriscado já colocar ele. Eu acho que deveria ainda mais testar em segundo tempo, nesse próximo jogo com o Haiti, e depois no último jogo com a Escócia, e se realmente mostrar a confiança e personalidade que ele tiver, aí a partir da próxima fase, que é das rodadas eliminatórias, já colocar ele. Então, outro que, como eu comentei, né, não pode continuar sendo titular seria o Igor Thiago. Então, acho que eu torço muito pelo Endrick, acho que ele é um jogador que vai brilhar muito, vai ajudar muito a seleção, mas acho que não é para começar no jogo. Eu acho que deveria começar com o Matheus Cunha ainda. Então, nesse jogo do Haiti, eu acho que é o único jogo que a seleção ainda tem margem, né? Porque você chegar no terceiro jogo contra a Escócia, testar coisas é muito difícil, né? Então, ou ele tira o Paquetá, né? Tira o Paquetá, coloca o Matheus Cunha, coloca ele como armador, então fica como o Fabinho, Bruno Guimarães e o Paquetá, na frente Rafinha, Vini Júnior e o Endrick, ou ele fica um pouco mais conservador, né? E não coloca já o Endrick, mas deixando ele para o segundo tempo, porque ele tem que entrar, e coloca Vini Júnior, Matheus Cunha e Rafinha, e mantendo Fabinho, o Casemiro, né? Fabinho, Casemiro, Bruno Guimarães e o Paquetá. Então, são essas opções que o Ancelotti tem que pensar, algumas mudanças que ele tem que fazer. E, como eu falei, o Haiti é o último jogo para fazer o teste. Então, se não der certo com alguns jogadores que a gente está falando, como o Casemiro, o Paquetá e o Rafinha, vai ter que trocar. E outra coisa que eu fiquei meio preocupado é que na segunda parte do segundo tempo ele trocou, né? Ele tirou o Igor Thiago e creio que foi Paquetá, agora não me lembro, o meio-campo, e colocou o Matheus Cunha e o Luiz Henrique, e fez o 4-2-4, né? Por mais que no segundo tempo a seleção não correu tanto risco, né? Mas não teve controle do jogo. Ah, essa tática de 4-2-4 é muito arriscada para a seleção, né? Porque você tem quatro na frente que não são marcadores, né? Os atacantes que normalmente não marcam muito nos seus times. E você trazer isso para a seleção numa competição como essa vai ser muito perigoso, né? Então eu ainda acho que o Ancelotti não deveria fazer o 4-2-4, mas sim um 4-4-2, não com tantos atacantes assim, porque o risco de ele tomar um contra-ataque é porque o segundo tempo do Marrocos, para falar a verdade, também a seleção marroquina cansou, né? Porque senão eu acho que poderia oferecer muito mais perigo. Então, creio que a seleção brasileira hoje tem que ser mais conservadora, tem que achar, porque até então não achou seu esquema de jogo. Então, a partir desse segundo, eu acho crucial o segundo jogo contra o Haiti, então, com essas mudanças, fazer essas mudanças e tem que ganhar bem, ganhar e ganhar bem, e para no terceiro jogo ter essa confiança já tá com o time 80% definido. Porque nesse primeiro jogo foi um catado de jogadores que ninguém entendeu nada, esquema tático, não teve jogada, não teve nada. Então essa é a maior preocupação. E também eu sou um defensor do Alisson, acompanho jogos do Liverpool na Premier League. Ele é um excelente goleiro, ele não é essa várzea que as pessoas comentam que ele é frangueiro, tal, tal, tal. Mas realmente no primeiro gol, acho que ele, não acho, ele errou, ele teve uma saída muito precipitada. Acho que pela bola que estava vindo, ele deveria ficar mais ao dentro do gol, não sair tanto assim para disputar, porque ele foi lá sem qualquer confiança, chegou atrasado e tomou um gol de cobertura. E as pessoas falam, deveria trocar ele pelo Ederson ou pelo Everton. Acho que entre os três ainda ele é o melhor. Eu acho que ele merece sim continuar sendo titular. Então, o que vocês acham sobre o jogo?
o que vocês acharam sobre o jogo e quais são as perspectivas para o próximo jogo contra o Haiti. Deve mudar tudo, manter alguns, como eu disse, e trocar depois desse segundo jogo? Qual que é a sua percepção para o próximo jogo? Então, até o próximo episódio do Análise Tática, edição especial Copa do Mundo. Tchau.